Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma massa de pão para um pão único, que é esse daqui, para você fazer em casa. É um pão que vai ficar muito macio, muito saboroso e fofinho. Às vezes você tem medo de fazer uma receita grande, por isso eu vou compartilhar com vocês hoje uma receita bem pequena para uma unidade, que vai dar super certo. Acompanha tudo daí, o passo a passo, como é que eu faço esse pão aqui. Olha como ele é fofinho, bem macio. Vamos para os nossos ingredientes. Aqui eu pesei 350 gramas de farinha de trigo. Estou usando essa marca aqui que estou mostrando para vocês. Aqui 5 gramas de fermento fresco. Eu usei essa colherzinha aqui como medida. Uma colherzinha dessa bem cheia é essa quantidade aqui. Vou reservar aqui para estar usando depois. 30 gramas de açúcar. 30 gramas de manteiga. Vou colocar mais um pouquinho aqui para completar as 30 gramas. Meia colherzinha de sal. Essa quantidade aqui. Aqui eu estou usando 165 gramas de água. E essa massa vai um ovo. Coloquei aqui na nossa batedeira para estar começando a nossa massa. Vou colocar aqui as 5 gramas de fermento fresco. Essa água aqui tem que estar morna, em que você acrescenta ela aqui com esse ovo que eu acabei de tirar da geladeira. Ele tem que ficar com a temperatura morninha. Fazendo assim, vai despertar o fermento para que essa massa venha desenvolver bem. E vou acrescentando o trigo aqui. Coloquei a metade da açúcar e reservei a outra metade para colocar depois. Porque fazendo assim, você está alimentando o fermento, fazendo ele despertar com força para agir aqui nessa massa. Então, o calor da água e da açúcar vai alimentar esse fermento aqui e o trigo. Observa que eu não coloco o sal da minha massa agora, eu só vou colocar mais para o final da massa, porque o sal traz o controle da fermentação e o sabor a essa massa. Como eu não quero estragar aqui a minha masseira, eu tô vendo que está muito pesada aqui, eu vou fazer essa massa aqui na bancada, mas por enquanto eu vou deixar aqui um pouco. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, a vir fazer parte do canal Novidades Mineira. Será uma alegria ter você aqui comigo, em que estarei postando vídeo para vocês, tudo no passo a passo, para você que ainda não tem a experiência e não sabe como faz. Ou até mesmo para você que já sabe, sempre há alguma novidade. Aqui eu vou guardar a minha batedeira, porque o pão tem que ser manual. Porque senão eu queimo a minha batedeira, porque ela é para bolo. E pão é uma massa pesada, por isso não dá certo bater na batedeira de bolo. Então acrescentei aqui um pouco de farinha, vem tirando tudo aqui da borda da bacia, toda a massa. Para depois transferir essa massa aqui para a bancada, para a sova da massa. Porque o pão caseiro precisa ser bem sovado. Vamos transferir aqui para a bancada. A nossa massa aqui está bem hidratada. Vou acrescentar aqui o restante da açúcar e vou sovar bem essa massa aqui. Observa daí o processo de sova. Ele é necessário para desenvolver elasticidade a essa massa, fazer com que a proteína que tem nessa massa venha se desenvolver e desenvolver bem o glúten. Peguei uma água extra e coloquei aqui todo o restante da farinha, que era as 350 gramas. Envolver bem aqui a minha massa. Ela está bem amassada aqui, que eu venho mostrando para vocês. Aqui tem as 350 gramas. Eu vi que a quantidade de trigo que pesei foi pouca. Quando você for fazer o teu pão em casa, guarda essa dica. Pesa 380 gramas de farinha de trigo.
Olha só, aqui o meu pão está pesando 598 gramas. Então, vou pesar aqui 36 gramas de farinha de trigo para estar acrescentando aqui no nosso pão, em que vou estar acrescentando aqui essa farinha de trigo e um pouco de água extra. Então, em casa, quando você for fazer a tua receita, você pega, por exemplo, a quantidade de trigo que é 380 gramas, põe 60%. Vai dar a quantidade exata de água que você pode colocar na sua massa. Essa é a regra de panificação. Não dá errado. Agora, não sei falar de cabeça quanto que dá o cálculo aqui, mas deixarei na descrição do vídeo e na receita para 380 gramas de farinha de trigo. Vou agregar aqui o sal da nossa massa. Outro detalhe, aqui eu estou usando pouco sal na minha massa, porque eu gosto com pouco sal. Mas em casa, se você quiser, pode colocar uma colherzinha rasa. Vai ficar um tempero excelente. Mas aqui em casa eu gosto de usar pouco sal, por isso eu coloquei meia colherzinha de sal. Um pão caseiro deve pesar entre 650 gramas. Depois eu vou estar pesando essa massa aqui para mostrar para vocês a quantidade que ela vai estar pesando. Vamos sovar a nossa massa com a manteiga, que é as 30 gramas de manteiga. Olha como a nossa massa está bem hidratada e vem se desenvolvendo. À medida que eu vim sovando ela aqui com a manteiga, ela vai desenvolver mais o glúten. O glúten tem duas proteínas, que quando você começa a sovar a massa, ela vai desenvolvendo. Por isso eu gosto de acrescentar a manteiga por último, para que as proteínas venham desenvolver, formando assim as redes de glúten aqui nessa massa. Ao colocar a manteiga aqui na massa, observa lá de casa, é como se a massa virasse uma borracha. Ela cria uma resistência contra a manteiga. Mas você vai sovando assim bem, apertando a massa, fazendo com que essa manteiga se distribua bem aqui nessa massa. E assim vai sovando a tua massa. Observa daí de casa que a massa não pega nem na bancada e nem na minha mão. Isso significa que o glúten da massa está sendo desenvolvido. Ela vai criando elasticidade. Vou sovando bem aqui, acelerei o vídeo enquanto estou acrescentando a manteiga. Observa que as minhas mãos estão bem limpas e a bancada também. Vou trazer a massa aqui de perto para que veja. A massa está bem hidratada, bem sovada. Isso vai ajudar no crescimento da massa. Lembrando que massa cola em massa. Na minha mão tinha um pouquinho de massa, então acabou agarrando e soltando a massa que estava na minha mão para a bola de massa. Aqui vamos fazer uma bolinha com essa massa para reservar ela para o descanso, para depois estar moldando o nosso pão. Sova bem a tua massa em casa. E vou deixar no vídeo, na descrição do vídeo, os ingredientes que usei certinho. O meu pão aqui vai pesar 680 gramas. É um peso ideal para um pão caseiro, entre 650 gramas para cima. Então, vou deixar aqui descansar por pouco tempo, porque eu quero modelar o meu pão e vou guardar ele na geladeira, porque a hora que eu estou fazendo o vídeo aqui é bem tarde. Vou mostrar para vocês depois a hora que era que eu estava aqui gravando um vídeo para vocês. Deixei aqui descansar por uns 30 minutos. Desenvolveu bem a minha massa assim. Vou colocar ela aqui na bancada para abrir a nossa massa com um rolinho para modelar o nosso pão. A minha bancada aqui está untada com um pouco de óleo, por isso a massa não cola na bancada. Passei aqui um pouco de manteiga na nossa massa para que ela não cole na mesa, porque é uma massa bem hidratada. A hidratação dessa massa ajuda ela no crescimento. Vamos aqui abrindo com a mão e depois peguei o rolinho e venho abrindo aqui a minha massa para estar modelando o pão.
É bem facinho. O rolinho, se usa ele com jeito. Aqui eu venho enrolando o meu pãozinho. Eu abri a minha massa ao comprimento da minha mesa e vim aqui enrolando bem. Após enrolar o teu pãozinho, nós vamos enfarinhar aqui a bancada para finalizar aqui o nosso pão. Passando o pão assim na farinha de trigo, ele não vai colar na assadeira. Lembrando que a minha assadeira está untada com margarina. Tem que ser bem untada. E passando assim o trigo, ele não vai colar. A emenda do pão, que é essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês, deve sempre ficar para baixo na assadeira. Guarda esse detalhe. Agora, como tá muito tarde da noite, eu vou guardar o meu pão na geladeira para que venha segurar a fermentação. Porque senão eu teria que assar ele daqui 2 horas. Mas eu quero ir dormir e depois eu vou continuar com o meu vídeo. Aqui eu deixei o meu pão na geladeira por um bom tempo. Eu tirei print aqui do tempo que foi e vou deixar postado aqui para que veja aí em casa. Eu acho que foi quase umas 6 horas que ele ficou na minha geladeira. Ele deu até uma crescidinha. Olha como está bem geladinha a minha assadeira. Agora vou deixar ele aqui na bancada, descansando para o crescimento. Quando ele preencher todo esse espaço aqui da assadeira, já está pronto para fornear. Eu deixei aqui registrado com print o horário, só você observar aí, ó, o horário que eu deixei ele. Parece que ele ficou fermentando aqui na minha mesa mais de 3 horas após eu ter tirado ele da geladeira. E na geladeira ele ficou acho que 6 horas para segurar a fermentação dele. Aqui no forno, como é um pão só, ele levou 35 minutos para ficar dourado assim, estar bem assado. Esse forno meu assa 6 pães assim. Como foi um só, foi bem mais rápido. E a temperatura do forno é 180 graus. Tem que ser temperatura baixa, temperatura para bolo, para dar tempo do seu pão cozinhar, porque ele é um pão grande. Aqui talvez na filmagem não dá para perceber, mas ele é bem grandão. Esse pão aqui, ele é do tamanho do pão tradicional que se compra no mercado. Eu não sei falar aqui o tamanho da minha assadeira. Olha como ficou, como saiu da assadeira com facilidade. Agora é só cobrir esse pão com um guardanapo, deixar ele esfriar bem, para depois colocar num saquinho para a conservação. Vou deixar ele aqui esfriando um pouco e quero mostrar para vocês. Aqui está o nosso pão fatiado. Ele rende 14 fatias de pão. Esse daqui eu vou guardar na geladeira. Esse que coloquei no saquinho. Porque eu quero fazer com ele torradas na frigideira. Fica muito bom. Quero até mostrar para vocês uma torrada que acabei de fazer. Tá bem quentinha aqui. Eu gosto de pão assim torrado na frigideira. Ele fica macio por dentro e crocante por fora. Aqui já chegamos no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo.